Grande brother, Aí, satisfação grande plena. Alex, prazer. Muito obrigado em nome da Terceira Igreja, Opa, pelo conselho, por você ter obrigado. aceitado o nosso convite. E é uma alegria. E graças a Deus, porque a gente consegue estreitar nesse confinamento, trazer Sim, pessoas queridas de longe que a gente conheceu. E nós nos conhecemos no momento em que o presbítero Marco precisou de auxílio médico. Não sei se você lembra, na Assembleia. lembro, E claro que eu você lembro. prontamente nos levou ao hospital Sim, e ali deu toda assistência. Então, a nossa gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu isso, ministério, pelo seu que trabalho bom. profissional como psicólogo, psicanalista, Obrigado, um excelente trabalho. Nós temos acompanhado suas obrigado. lives e a gente tem a certeza de que Deus tem te abençoado, assim como a Amém, sua família, tá certo? É de coração dizer que a Sandra, que o Enzo sejam abençoados nesse momento e amém. que Deus seja com todos vocês. Ricardo Barati, a palavra está com você. Obrigado, pastor. Eu quero saudar aí os irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju. Que alegria, né? Até comentei com o pessoal que eu ia pregar em Aracaju hoje, né? Porque Verdade, verdade. essas aproximações. Alex, que alegria te ver, viu? Você é um grande querido no nosso Prazer. coração. Alegria ver o Marcos também aí, na benção para a sua igreja, para a paróquia que você pastoreia. Muito Trago o nosso obrigado. abraço aqui do nosso presbitério de Londrina, né? Muito Nosso obrigado. presidente, Ricardo Bruder. Trago o abraço de todos que estão aqui, né? Que vocês conhecem alguns aí. E que alegria Isso, poder isso. participar desse momento com vocês, tá bom? Fiquei muito comovido aí com essa canção. Deus, somente Deus. Somente Ele é Deus Nosso hino realmente. oficial. Que bom, que bom. Então, eu quero trazer alguma coisa assim com muito carinho. Fiquei orando e pensando. E quero convidar os irmãos, então, para que abram as suas Bíblias, né? Os irmãos da Terceira IPI de Aracaju, todos que estão vendo, né? Então, estamos geograficamente longe, mas estamos perto aqui em espírito. Isso é muito bacana. Deus seja louvado aí, né? Quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9. É um texto que eu gosto muito, assim, né? Muitas vezes já falamos sobre esse texto. E quando foi falada a questão do culto de oração, né? Muito importante, o mês da família. Então, eu pensei no texto de Mateus, capítulo 9, versículo 19. Eu vou ler aqui alguns versículos e peço que os irmãos aí, onde estiverem, atendam e leiam e vamos acompanhar juntos. Mateus 9, 19 diz assim: E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na veste, eu ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: Tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, aquela mulher ficou sã. Deus seja louvado pela palavra do Senhor. Amém. É uma frase que me chama a atenção, meus queridos e queridas irmãs. É uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, que eu penso que tem muito a ver com o nosso momento, né? Alguém um dia falou que nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos quando estivermos sozinhos e tomar cuidado com as nossas palavras quando estivermos com as pessoas. Eu quero principalmente nessa noite, meus queridos irmãos e irmãs, enfatizar a questão dos pensamentos, né? Os pensamentos têm um grande poder nas nossas vidas. Os pensamentos podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar. No dia a dia do consultório, eu vejo pessoas que estão adoecidas emocionalmente justamente por causa dos pensamentos. Porque os pensamentos são oriundos da nossa história de vida, oriundos de tantas coisas, e podem realmente ajudar a nós e atrapalhar a nós. Por exemplo, o pensamento ele pode gerar decisão, um pensamento pode gerar paralisia, o pensamento pode gerar decisões tomadas. O pensamento é algo muito importante. E os tempos que vivemos hoje, meus queridos irmãos, ainda enfatizando a pandemia que está em todo o nosso planeta, nunca foi tão importante nós pensarmos bem. Eu costumo dizer que pensar bem é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Eu cito aquele texto de Mateus,
que diz que os olhos são a lâmpada do corpo, e se os olhos forem bons, tudo será luminoso. Mas se os olhos forem maus, tudo ficará em trevas. Então, com esse texto de Mateus, a gente diz que nós podemos adoecer de interpretações. Nós podemos adoecer de acordo com o modo como nós olhamos as coisas. Mas nós podemos também ter saúde a partir do modo como nós olhamos as coisas. Quais são os nossos pensamentos, meus queridos irmãos e irmãs, por exemplo, quando Deus está em silêncio conosco? O que pensamos nessa hora? O que pensamos quando a nossa oração parece que não é atendida? Ou o que nós pensamos, por exemplo, quando temos um não de alguém, quando alguém nos decepciona, quando as portas se fecham? Quais são os nossos pensamentos nessa hora? Quais são os nossos pensamentos quando escutamos na televisão que tem morrido mais de 1000 pessoas por dia por causa do coronavírus, por exemplo? Qual é o nosso pensamento, por exemplo, agora há pouco foi pedido oração pela irmã Candelária, né? Qual é o nosso pensamento quando vem a nossa irmã no nosso coração? Eu nem a conheço, mas já estou orando por ela, rogando as bênçãos de Deus para a vida dela. Então, os pensamentos, meus irmãos, têm um poder muito grande. Nós podemos adoecer ou não, de acordo com os nossos pensamentos. E esse texto que nós lemos aqui, ele mostra a importância de pensarmos bem para o nosso bem-estar emocional, para o nosso bem-estar realmente psíquico e espiritual. É claro, o nosso bem-estar espiritual. O texto que lemos dessa mulher que estava 12 anos enferma, ele tem nos evangelhos, em Lucas, em Marcos, em Mateus, mas me chama a atenção nesse evangelho de Mateus. Essa mulher estava enferma há 12 anos. Estava há muito tempo já sofrendo devido àquela enfermidade. E os irmãos conhecem a história que ela só ia de mal a pior a cada tempo que passava. O que será que aquela mulher pensava a cada momento que ela batia na porta de um médico e a cura não vinha? O que será que ela pensava cada vez que ela só piorava e as coisas não melhoravam na sua vida? De novo, eu quero falar dos pensamentos, meus irmãos. O quanto que realmente os pensamentos têm poder em nossas vidas. Nesse tempo de pandemia, como eu já falei, eu atendi pacientes, por exemplo, que achavam que estavam com coronavírus, né? Ah, Ricardo, eu estou sentindo alguma coisa. Eu estou sentindo falta de ar. E quando foi examinar, não tinha nada. Para mostrar o poder da nossa mente, que pode nos adoecer e pode nos dar saúde. Infelizmente, nesse tempo, o número de ansiedade aumentou 14%. A depressão aumentou 9%. Porque ficamos em casa, reclusos, e os pensamentos povoam a nossa mente. E assim como estamos pensando nos dias de hoje, como é que vai ser? Quando é que vai acabar isso? Como é que vai ficar a minha vida pós-pandemia? Essa mulher também estava pensando. Ela estava com vários pensamentos, e pensamentos que realmente não estavam ajudando ela. Ela estava piorando a cada momento que passava. Mas aí, meus queridos irmãos, ela soube que Jesus estava por ali. Jesus estava passando por aquele lugar, estava anunciando o Evangelho, Jesus estava anunciando a salvação, o reino de Deus. E aqui nesse texto temos um detalhe que apenas no texto de Mateus possui isso, e não tem nem em Marcos nem em Lucas. Quando os irmãos voltam ao texto, e quando vocês percebem ali o versículo 21, ela estava passando por detrás de Jesus. Ela chega perto de Jesus e ela fala uma coisa muito importante, verso 21, porque dizia consigo mesma. Porque dizia consigo mesma. Eu entendo que quando alguém diz para consigo mesma alguma coisa, essa pessoa está pensando. Todos nós temos um momento o qual estamos falando conosco. Pensar consigo mesmo é falar consigo mesmo. Falar consigo mesmo é o pensamento. Quantas pessoas fazem isso? Alguns até pensam mais alto, com a voz mais alta, né? Pensam para o outro escutar, pensam alto, mas quando nós pensamos o tempo todo, estamos falando conosco. O que nós falamos conosco, meus irmãos, quando estamos nesse momento? Quais assuntos perpassam os nossos pensamentos quando nós estamos falando conosco? É muito importante pensarmos isso. Quais são os assuntos mais presentes na nossa mente, né? Por exemplo, muitas pessoas, se o telefone toca 3 horas da manhã,
ela acorda assustada e pensa, alguém morreu, alguma tragédia aconteceu. Mas só se morre nessa hora? Não. Mas muitos de nós, ainda mais se for neurótico, tem essa tendência a pensar no pior. Pensar o pior. Vai que é o pior. E se o pior for verdade, eu já estou nele. O quanto que os nossos pensamentos, então, têm poder. Só que essa mulher, quando ela precisou pensar da melhor maneira possível da sua vida, ela disse consigo mesma, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Deus seja louvado por esse pensamento. Amém. Aquela mulher, quando mais precisou de um pensamento de fé, ela declarou, se eu tocar nas vestes daquele homem, Jesus Cristo, eu serei curada. Meus queridos irmãos, e vemos com isso o poder da fé daquela irmã, daquela mulher. Porque a fé passa pelo nosso pensamento. A fé passa pelo nosso coração. Então, como eu falei agora há pouco no começo, nunca foi tão importante pensarmos bem nos dias de hoje. E temos visto casos de pessoas que, devido ao coronavírus e toda essa ansiedade que gera, temos visto casos de infarto, de AVC, tudo de origem emocional. E nesse momento a nossa fé é atacada. E nesse momento o nosso raciocínio é atacado. E somos tentados a ter os piores pensamentos possíveis. Satanás tentará atacar os nossos pensamentos. E ele sabe, quando ele ataca o nosso pensamento, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta da oração. Ele nos afasta da demonstração de amor. Ele nos afasta de tudo aquilo que nos conecta com o Senhor. Pensar bem nos dias de hoje realmente nunca foi tão importante. E temos visto quantas pessoas pensando besteiras, pensando coisas infundadas, pensando até em suicídio. Eu atendo jovens que se cortam, por exemplo, que fazem aquelas mutilações, tudo por causa de pensamentos. Pensamentos que seduzem aquela pessoa a entender que o pior é tirar a própria vida, para mostrar o quanto que os nossos pensamentos são fortes. E eu quero falar a você, meu irmão e minha irmã, muitas vezes temos uma tendência a pensar que eu estou achando o que o outro está pensando de mim. Mas, na verdade, dentro da nossa mente, tem apenas um pensador, que somos nós. Somos nós que pensamos. E nesse texto, essa mulher nos mostra isso. Na hora que ela mais precisou, ela pensou, se eu tocar nas vestes desse homem, eu serei curado. Aleluia. Eu quero falar a você, irmão e irmã, que atravessa agora uma situação que o seu pensamento não te deixa dormir, ele te deixa ansioso, você não consegue se concentrar em qual é a palavra, os pensamentos estão embaralhados. A você que está sofrendo pelos seus pensamentos, declare como aquela mulher, se eu tocar nessa noite, nesse momento de culto, nas vestes espirituais do nosso Senhor, eu serei curada, eu terei paz, eu terei restabelecida a minha autoestima, o meu bem-estar, eu terei tudo isso por causa do nosso pensamento. Em outro texto dessa história, Cristo percebeu que havia saído o poder dele. O texto fala isso. Alguém me tocou. E os discípulos perguntaram, mestre, mas tem tanta gente aqui e o senhor pergunta quem me tocou? E ele disse, mas eu senti que saiu o poder de mim. Então aquele pensamento de fé ajudou realmente aquela mulher a ser curada. Pensar bem é muito importante, meus irmãos. E pensar bem tem a ver com a oração. É o tema de hoje, né? Oração é uma conexão de fé. Oração é uma conexão de pensamento. Quando eu oro, eu estou pensando no Senhor. Quando eu oro, eu estou pensando na luz. Quando eu oro, eu estou pensando no poder do Senhor. E declaro que a palavra final é do Senhor através do que eu penso. Eu posso estar com o meu corpo machucado, eu posso estar com o meu corpo cansado, eu posso estar enfermo fisicamente falando, mas se o meu pensamento está conectado no Senhor, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Amém. E o que nós queremos é isso, para os irmãos da Terceira IP de Aracaju, tenham bons pensamentos. Pensem bem, pensem como aquela mulher pensou. Quando ela mais precisou ter um grande pensamento, ela disse para si mesma, se eu tocar na veste desse homem, eu serei curada. Amém. E meus queridos irmãos, a oração, que é um pensamento dirigido a Deus, ela tem um poder totalmente terapêutico. Oração é terapia. Oração é falar com o maior psicólogo da história, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Ele é nosso grande psicólogo, né? É interessante isso. E a ciência já prova, quando nós oramos, amados irmãos,
nós acionamos áreas do cérebro que produzem hormônios. Hormônios do bom humor, hormônios da alegria, serotonina, endorfina. O cérebro aciona áreas de grande poder quando nós oramos. E quando nós oramos, conectamos o nosso pensamento ao Senhor. E eu entendo pela oração que há um Deus acima de todos nós, que pode todas as coisas. Quando eu oro, eu declaro que há um Senhor que governa a história e que a minha doença não terá o final, mas o final será a ação do Senhor. Creia nisso, amada igreja. O poder da oração, o poder do pensamento. Eu não falo pensamento positivo, com uma visão humanista, mas é um pensamento ligado no Senhor. Um pensamento que precisamos para viver bem. Nós podemos adoecer de interpretações, mas podemos também ter saúde de acordo com o modo que eu interpreto a vida. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. E fez o céu e a terra. Não permitirá que meus pés vacilem. Os tempos de hoje são importantes para que pensemos muito bem. A pandemia gera aflição, gera ansiedade, muitos se precipitam, muitos fazem coisas erradas, mas é tempo de nós convocarmos o mais que nós pudermos da nossa inteligência emocional, da nossa inteligência espiritual, conectando com o Senhor, que é o nosso maior psicólogo da história. O texto conta que essa mulher, então, lá em Mateus, e Jesus voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, e desde aquele momento a mulher ficou sã. Se nós ficarmos pensando que o meu braço vai doer, que ele vai doer, que ele vai doer, de tanto eu pensar, ele vai doer. Nós somos seres psicossomáticos. Quantas doenças que nós temos são oriundas da nossa cabeça. 95% de nossas doenças físicas começam na nossa cabeça. No modo como nós lemos as coisas, no modo como nós lemos a vida, nós lemos o mundo. Eu tinha um paciente que tem asma e só dele ver um áudio de WhatsApp de alguém falar. Nunca foi tão importante pensarmos bem, como aquela mulher pensou bem. Ela declarou quando mais precisou de um pensamento: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Quero falar a você da terceira IP de Aracaju, para a sua enfermidade, para a sua luta. Declare: se você tocar nas vestes de Cristo, hoje você será curado. Hoje você terá essa restauração da sua vida. Pensar bem nunca foi tão importante como nos dias de hoje, né? Agora há pouco eu estava falando que 95% de nossas doenças começam pelo nosso modo como nós interpretamos a vida. Então a igreja que anuncia o evangelho, ela tem esse poder de anunciar às pessoas que aprendam a interpretar a vida da melhor maneira possível. Muitas coisas da nossa vida, que são traumas, por exemplo, nós não iremos esquecer, mas nós podemos aprender a olhar diferente, ressignificar a vida, aprender a olhar diferente e melhor para podermos ter saúde. E nesse sentido, eu quero com muito carinho orar pelos irmãos da terceira IP de Aracaju, rogando a bênção do Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo de palavra, por esse tempo de comunhão. Amém. Se algum irmão, alguma irmã de Aracaju, da terceira IPI, ou quem está nos assistindo, sofre com pensamentos terríveis, pensamentos de derrota, pensamentos de tristeza, pensamentos em acreditar que não vai dar certo, que possa, Pai, esses irmãos e irmãs tomar posse dessa palavra dessa mulher do texto de Mateus. Se eu tocar nas vestes de Cristo, hoje eu serei curada. E que essa pessoa possa ter os melhores pensamentos, pensamentos, ó Deus, de paz, como fala a tua palavra. Amém. E não pensamentos de mal, pensamentos de restauração, de cura, da unção do poder do Espírito Santo, ó Pai. Abençoe poderosamente, ó Pai, a terceira IPI de Aracaju. O pastor Alex, ó Pai, o teu servo, o anjo desta igreja, ó Pai, abençoe ele poderosamente. Os seus presbíteros, mestre diaconal, a membresia, o seu presbitério, Pai, cubra com o teu poder. E que lá, ó Pai, em Aracaju, hajam bons pensamentos e que transforme, ó Pai, aquela cidade e aquele lugar. Em nome de Jesus é que eu oro e peço e agradeço. Amém. Amém. Deus seja louvado, meus queridos. Que Amém. prazer. Reverendo, antes da despedida, eu queria orar também pela vida do irmão. Obrigado. Obrigado. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela vida do teu servo, reverendo Ricardo Barati.
Amém. Obrigado pela sua esposa, a Sandra Amém. Barati, o Enzo Barati. Amém. Que essa família seja agraciada pela permanência da tua bondade todos os dias. Aleluia. Como psicólogo, psicanalista, abençoa Amém. a profissão do teu servo. Seja com Sim, ó ele Deus. todos os dias. E que o Senhor derrame bênçãos Amém. sem medidas. Que a graça Amém. do Senhor alcance todos os dias, iluminando, abençoando, protegendo, os livrando de todos os males. Permita, Deus, que a tua graça visite a vida do teu servo, mantendo a Amém. saúde e sempre a tua proteção e a provisão Amém. divina. Obrigado pela palavra ministrada. Obrigado, Deus, porque falou o coração da tua igreja através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Amém. agradeço de coração. Eu queria que Obrigado. antes, depois, você digitasse aí o seu endereço do Instagram. Vou Eu digitar quero dizer a todo o povo de Deus que está nos ouvindo Amém. que o reverendo Ricardo Barati desenvolve um trabalho profissional como psicólogo, psicanalista. Amém. Ele está sempre nas redes sociais, Instagram, trazendo palavra como essa, como um profissional da psicologia, com autoridade, com conhecimento Amém. de causa. E eu queria Deus dizer que nós somos muito abençoados hoje, reverendo Barati. O nosso Amém. desejo é que Deus recompense mais uma Amém. vez o nosso muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E você não tem ideia como a gente foi abençoado nessa noite, tá certo? Amém, então, quem quiser seguir o reverendo Ricardo, vai lá. É um psicólogo, está sempre dando aulas, terapia, fantástico, umas lives incríveis. Tá? Eu vi recentemente um vídeo seu falando sobre a criança, como é que desde o princípio, quando ela é domesticada, educada, fantástico. Sim. Achei tão legal que baixei o vídeo, tá bom, meu irmão? Digita aí depois, em nome de Jesus, tá certo? Nossa gratidão a Deus. Amém. Muito obrigado mesmo. Depois eu vou mandar cópia para você.